metodologia para estudos de microcusteio. Tá? E é o que eu vou agora, né, nessa parte da nossa aula, um pouco explorar com vocês. Tá? Então, como é que começa um estudo de TDAHC? Parte da gente identificar o que a gente vai avaliar. Né? Então, qual vai ser a condição clínica, qual vai ser a tecnologia, né, que vai ser avaliada e por quê? Bom, o estudo de TDAHC. Parte da gente identificar o que a gente vai avaliar. Né? Então, qual vai ser a condição clínica, qual vai ser a tecnologia, né, que vai ser avaliada e por quê? Bom, isso é uma demanda do Ministério, é uma demanda, né, do gestor, é uma condição clínica muito frequente, né, na minha região, no meu hospital, onde trabalho. Então, por que está se escolhendo, né, e decidindo avaliar e conhecer melhor uma informação de custos? A segunda parte, então, é mapear, né, o fluxo de cuidado com as atividades. Né? Então, pensando, por exemplo, se a gente decide avaliar o custo do acidente vascular isquêmico. Né? Então, a gente vai mapear qual é a jornada do paciente, né, tratado para AVC, desde a chegada do hospital, ou se a gente quiser começar antes, desde a chamada da SAMU, por exemplo, até a alta hospitalar ou até o acompanhamento. O ideal seria até o acompanhamento, né, de 3 meses, 6 meses, enfim, pode decidir definir um horizonte. Tendo o mapeamento feito, então se identifica todos os recursos e departamentos que são consumidos por esse paciente ao longo da sua jornada de cuidado, se estima, né, o gasto desses recursos totais, né, que foram identificados, então qual é o gasto com estrutura, qual é o gasto com cada profissional, se estima a capacidade horária, então qual é a capacidade, pensando em, por exemplo, profissionais, né, da saúde. Eu tenho enfermeiras, né, que têm um salário médio X, elas trabalham em média 180 horas mês, e eu vou chegar num custo hora, né, desse recurso. Então, a gente vai trabalhar nesse nível de unidade, as taxas de custo unitário, né, a TCU, a Cost Capacity Rate do inglês, né, que vai me dar, então, uma taxa de custo hora, taxa de custo minuto por recurso. A gente analisa o tempo, né, que é consumido de cada recurso. Se eu tenho o custo de cada recurso, né, por unidade de tempo e o tempo usado, a gente multiplica um pelo outro e chega finalmente no custo por paciente. Finalmente, tendo isso, né, pode-se trabalhar um pouco em algumas análises para tornar essa informação mais flexível. E aí eu vou exemplificar, então, como o passo a passo, através de um estudo que a gente utilizou até para construir esse artigo, né, dos 8 passos para aplicar o TDAHC num estudo como esse, que começou com a provocação de quanto custa um transplante de medula óssea no Brasil. Quando a gente começou essa pesquisa, a informação que a gente tinha e é disponível é que hoje o reembolso do TMO na tabela SUS é R$54 mil. Né? E a pergunta um pouco era, isso é muito, é pouco, né, é suficiente? Onde é que estamos? Né? Então, começamos como? Mapeando o processo. Então, a jornada, assim, macro jornada de cuidado de um paciente, da admissão dele até a alta, né? Pegando aqui como base a internação índice do TMO. Então, quando ele é admitido, ele faz exame de sangue, né, faz exame de imagem, passa por uma fase de condicionamento, aqui ele vai fazer rádio, vai fazer químio, né, faz o transplante, ele fica num período, né, de aplasia, a pega da medula, né, e a alta. Então, aqui a gente tem toda uma macro jornada, né, dessa internação hospitalar. Para cada uma dessas macroatividades, então, a gente identificou os recursos que são utilizados. Né? Então, eu tenho tempo de médico, de estomatologista, de psicólogo, de enfermagem, área de recuperação, na radioterapia. Né? Então, os recursos físicos da estrutura do hospital e de profissionais utilizados ao longo das atividades que são feitas com esse paciente. Né? Então, isso é uma primeira etapa aqui que a gente faz, uma etapa aqui que a gente faz de identificação dos principais recursos. Quando eu enxergo todos os recursos consumidos, a gente valora eles. Né? Então, as unidades aqui, então, na enfermaria, por exemplo, eu tenho um custo total de 120 mil, né? Uma carga horária de 13 mil horas, isso leva um custo hora aqui de 9,39. Como é que se chega nessa capacidade das unidades? Né? Pensando numa unidade de enfermaria, ela funciona 24 horas por dia, eu tenho 20 leitos, 30 dias por mês. Então, eu tenho 20 leitos vezes 24, né, vezes 30, eu vou chegar numa capacidade de leitos disponível mensalmente, que vai me permitir calcular esse custo por hora dessa unidade. Mesma coisa dos profissionais, né? Eu vou ter o salário base dos profissionais, a carga horária, e vou chegar, então, no custo hora de cada profissional de saúde. De posse dessa informação, né, a gente vai, então, para a etapa de quanto tempo.
né? Quanto tempo cada atividade levou, né? Ou cada paciente, né, despendeu, né, ao momento que foi submetido àquela atividade, para que eu possa multiplicar, então, o tempo pelo custo, né, taxa de custo unitária e finalmente chegar, né, no custo por paciente. Essa cota de tempo é a parte mais onerosa aqui, mais gargalo, né, da gente fazer um estudo de custeio por atividade em tempo, tá? Onde é que a gente busca ela, né? Parte vem dos registros clínicos, né? Então, revisão dos prontuários tem alguma informação de tempo, não é muito, mas alguma coisa existe. Estudos de cronoanálise, né? Então, realmente medir, fazer tomada de tempo na unidade com estudos de observação, para realmente a gente ter uma ideia, bom, quanto tempo, em média, leva a consulta do neurologista desse paciente com AVC internado na enfermaria, né? Então, a gente faz várias tomadas de tempo para a gente ter uma ideia do custo dessa consulta, né? Então, para isso, também outra opção é fazer entrevistas, né, com os profissionais de saúde, usar relatórios de máquina, fazer observações. Então, são várias as alternativas para se chegar nessa informação. Uma vez tendo tempo, a gente consegue, então, finalmente calcular o custo por atividade, né? Então, nessa primeira linha, por exemplo, né, a hospitalização do paciente custou o quê? Né? Foram o médico, né, ele ficou 3 dias aqui internados nessa etapa. Ele tinha 2 visitas do médico por dia, né, que levava cada uma hora, então eu tenho 3 vezes 2 vezes 38. E assim eu vou fazendo a soma produto, né, dos tempos pelo custo, né, os tempos usados de cada recurso, pelo custo de cada recurso, me leva o custo da atividade. Por outro lado, né, a soma de consumo do recurso, né, pelo custo de cada recurso, me leva o custo, né, por recurso. Então, a gente consegue ter essa visão de custo muito, que explica muito como o custo é formado, né, ao longo do tratamento e por que tipo de recurso, né. Isso nos permite fazer benchmarks, né, então entender que como varia a forma de entrega do cuidado de um hospital para o outro, e essa variação, por sua vez, resulta em diferenças de custo, né? Quais são os recursos mais representativos, né? Onde há oportunidade de melhoria, né? Consigo ser mais eficiente? Não consigo, né? Estou dedicando os esforços, né, de recursos humanos que eu realmente, os pacientes estão realmente precisando? São perguntas que a gente consegue responder trabalhando com uma metodologia como essa.